Shalom, irmãos. Adonai. Dando continuidade ao nosso estudo bíblico, falando sobre as moedins, né, as festas do Senhor, e estudamos no estudo passado, na semana passada, dando introdução às festas, e hoje vamos dar continuidade entrando nas próprias festas, e hoje vamos tratar da primeira festa, que é a festa da Páscoa. É isso aí, pessoal, mas graças a Deus mais uma vez estamos juntos, né, e com um assunto bem abrangente. Márcio, por sua vez, nos traz, está trazendo cada dia, né, para estudo, novas informações, onde eu tenho aprendido bastante, Márcio. E independente de festa, de comemorações, Márcio com certeza vai trazer para a gente a origem de como tudo começou. Amém? Amém. Vamos lá, meu irmão Márcio. Na verdade, nós vamos compartilhar, né? Muito obrigado. Vai compartilhar conhecimento. Mas, shalom, queridos, paz. Né? Vamos retomar então o nosso assunto, só fazendo aqui uma pequena recapitulação daquilo que já foi dito na semana passada. Então, nós estamos fazendo um estudo sobre as festas do Senhor, as quais nós sabemos que a tradução acertada não seria festa, mas sim um encontro solene marcado por Deus com o seu povo. Então são encontros marcados que Deus tem com o seu povo. E nós vimos que, com base lá em Levítico 23, existem 7 festas principais, ou 7 encontros de Deus com o seu povo. Então o primeiro encontro é o Pessa, que é a Páscoa. O segundo encontro é o Hag Hamatzot, que é a festa dos pães asmos. O terceiro encontro, conhecido como Bikurim, que é a festa das primícias. O quarto encontro trata-se do Pentecoste, que é o Shavuot, ou a festa das semanas, é a mesma festa. Depois, o Yom Teruah, que é o dia de tocar trombeta, ou a festa das trombetas. O sexto encontro, o Yom Kippur, que é a festa da expiação. E o último encontro, o Sukkot, que é tabernáculos, né? Vem da palavra Sukkah, tabernáculo, Sukkot, tabernáculos. Assim como nós estamos estudando a palavra Moed, nós falamos na semana passada, né? Que é festa ou encontro marcado, ou Moedim, que é o plural da palavra Moed. Mas como nós falamos, nós ficamos de trazer aqui a primeira festa, como já foi introduzido aqui por Kleber, né? Por Edson, que trata-se da Páscoa. Então, como é que começou a Páscoa? A Páscoa tem a ver com coelhinho, com chocolate, com ovo. Né? Nada a ver, né? Isso é bem interessante. Só a título mesmo de introdução, nós vemos como o paganismo ele é tão sutil, mesmo no meio cristão, né? Vocês concordam com isso? Não, de fato. Porque você vai perceber que a Páscoa, quando ela foi instituída originalmente lá no Egito, né, há mais ou menos 3.500 anos atrás, Deus deu uma ordem específica, né, e era para o povo comer carne. Hoje disse que é proibido comer carne. Né? Na Páscoa de hoje, a que é celebrada atualmente, você vê a figura do coelho. Coisa que, biblicamente falando, queridos, não tem nada a ver. Não existe coelhinho da Páscoa. Todo mundo sabe disso. Isso tem mais a ver com os festivais pagãos, né? Que coincidia. Isso. Né? Os festivais pagãos, a deusa da fertilidade, a Astarte, né? A Astarteia. Né? O ovo também é um símbolo de fertilidade. Então não tem nada a ver. É bem interessante. Mas nós vamos explorar isso aí de maneira mais detalhada. De qualquer forma, vamos só pegar aqui o início da Páscoa, que teve o seu início decretado pelo Eterno, decretado pelo Senhor, lá no Êxodo, na verdade lá no Egito, registrado no livro de Shemot, que é o livro de Êxodo. E lá no capítulo 12, o Senhor ele dá uma ordem a Moisés e Arão, e aí ele institui a Páscoa. Eu vou pedir a ajuda aí do Edson e do Kleber, né? Vou pedir a Edson que abra aí em Êxodo, capítulo 12, versículo 1, por favor, Edson. E falou o Senhor a Moisés e a Arão,
na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Sim. Pode continuar. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um Sim. para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o que comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tornareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Certo. Continua? Pode continuar, por favor. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O tomarão do sangue, o poloão em ambas ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com as ervas amargosas a comerão. Ótimo. Conforme Edson leu aqui, né, Cleber? Nós vimos aqui que foram lidos 8 versículos de Êxodo 12, onde mostra a história da instituição do Pêssah, né, da Páscoa. E é importante poder falar sobre isso, né? O que é que significa Páscoa, né? A gente fala Páscoa, fala Pêssah e... Muita gente não sabe. E o que é que significa, né, a palavra Pêssah, a palavra Páscoa? O entendimento é passar por cima. O quê? Passar por cima ou saltar por cima. Por que essa referência? Porque o Senhor chama essa festa, chama esse encontro, né, de saltar por cima. O que é que está correlacionado a isso? Qual foi o fenômeno, né, que aconteceu, que caracterizou fortemente essa festa? O anjo da morte, né, que passou por Sim. cima, e ele enxergava os umbrais que estavam com sangue. Sim. E aí, quando ele enxergava sangue, ele passava por cima daquela festa. Isso mesmo, né? Então, por que Pêssah? Porque Deus havia instituído, né, que o povo de Israel, de acordo com as suas famílias, tomasse um cordeiro sem defeito, né, o separasse no dia 10 do mês de Nissan e imolasse aquele cordeiro no dia 14 de Nissan. E o sangue daquele cordeiro ele deveria ser passado nos umbrais das portas das casas, né? E à noite do dia 14, o que é que iria acontecer? O Senhor passaria pelo Egito, juntamente com o anjo da morte. E esse anjo, ele varreria todos os primogênitos da terra do Egito. Ele mataria. Só que quando ele visse uma casa onde havia a marca do sangue, porque o sangue, tipologicamente falando, traz o livramento, o sangue trouxe o livramento, já está dando para entender acerca de que sangue nós estamos falando, né? Do sangue de quem, melhor dizendo, né? O sangue que nos traz o livramento. Então, quando o anjo via a marca do sangue nos umbrais da porta, ele passava por cima daquele lá, ele não entrava, né? Respeitando a autoridade do sangue. Isso é muito interessante. Então, isso é o significado da palavra Páscoa, né? Que é passar por cima, é saltar. E o Senhor, voltando, ele institui a Páscoa, né, dando essa ordenança a Moisés e Arão, dizendo que é para eles separarem um cordeiro. Né? Um cordeiro sem defeito, um cordeiro que fosse perfeito, cordeiro novo. E esse cordeiro ele deveria ser separado aos 10 do mês de Nissan. O mês de Nissan, por conta dessa instituição, ele acabou se tornando o primeiro mês do calendário religioso judaico. É o primeiro mês. Interessante que hoje em Israel existem 2 calendários, 2 anos, né, diferentes. Existe o calendário religioso que começa em Nissan, que é por volta aí de março e abril, e existe o calendário civil,
que começa entre setembro e outubro, né? Esse calendário civil ele se inicia na festa das trombetas, né? O primeiro dia do ano no calendário civil. E o primeiro dia do ano no calendário religioso é o dia da Páscoa, né? É quando a Páscoa ela é celebrada. Então, aos 10 deste mês, eles tinham que pegar um cordeiro sem defeito, um cordeiro puro, um cordeiro limpo, e trazer esse cordeiro para dentro de seus lares. E o que fazer com esse cordeiro? Ficar 4 dias com aquele cordeiro ali dentro. Aquele cordeiro não poderia sair. Então aquele cordeiro conviveria com aquela família durante 4 dias. Isso é interessante. No 14º dia, o pai de família pegaria aquele cordeiro e ele mesmo, sendo responsável pela família, ele deveria imolar, ou seja, matar o cordeiro. E conforme foi instituído ali no Egito, ele teria que pegar o sangue e passar nos umbrais. E o que fazer com a carne daquele cordeiro? A carne deveria ser o quê? Comida, não é isso? A carne serviria de alimento para o jantar, que seria um jantar especial naquela noite. Então Deus estava celebrando, né, juntamente com o seu povo, algo muito interessante. Seria estipulado ali um jantar, e nesse jantar se deveria comer a carne do cordeiro, e essa carne, ela não poderia ser cozida, não poderia ser crua. Ela tinha que ser o quê? Assada. Não é isso? Né? Então essa carne ela tinha que ser assada, né? Ela tinha que passar pelo fogo, né? Ela tinha que passar pelo fogo. E aí a família comeria com a carne do cordeiro assada, comeria com ervas amargas e pão não fermentado, ou seja, pão sem fermento, chamado matzah, né? Que é o pão sem fermento. O interessante que eu peguei aqui do Sidur, tem uma parte da celebração da Páscoa judaica, né, onde eles cantam algo bem interessante. Diz que o intuito era ensinar as crianças, né, porque as crianças deveriam perguntar o que significava cada coisa, cada elemento da Páscoa, cada elemento da ceia. Muito interessante. Isso é interessante, Edson, de fato, até porque eles criaram uma musiquinha, digamos assim, né, um cânticozinho, para que as crianças tivessem curiosidade, ou se ela não fosse tão curiosa, pelo menos ao cantar aquela música, eles tivessem a oportunidade de poder ensinar às suas crianças o que significava. Eu peguei aqui a letra, não sei se está exatamente correta, mas dá para entender. Onde eles perguntam aqui o seguinte, né, o cântico com base lá em Êxodo 13. Poliglota aqui é você. Ih, poliglota nada. Estamos aprendendo. Por aí. Mas vamos lá, diz assim: Ma nishtana halayla hazer mikol haleilot shebechol haleilot anu ochlim hametz umatzah halayla hazer kulo matzah. O que é que eles queriam dizer com isso? O que é que isso significa? Esse cântico que fazia parte das celebrações da Páscoa. O que eles cantavam era o seguinte: por que esta noite é diferente de todas as outras noites? As crianças deveriam cantar. Em todas as outras noites nós comemos pão fermentado, mas esta noite somente matzah, ou seja, somente pão sem fermento. Então existem alguns elementos na ceia da Páscoa que são observados de maneira literal, mas também são observados de maneira simbólica, né? Aquele cordeiro que era imolado, aquele cordeiro que foi sacrificado e o seu sangue passado nos umbrais da porta. Tipologicamente falando, aquele cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, e que a cada ano era sacrificado por uma família judaica, pelas famílias de Israel, esse cordeiro ele aponta para o verdadeiro cordeiro. E quem é o verdadeiro cordeiro de Deus? Jesus Cristo, Joshua. Ou Yeshua, Yeshua. ou né, Yehoshua também, né, que é o hebraico, né? E isso está registrado lá pelo profeta João Batista, lá em João,
capítulo 1, versículo 29. Vou pedir a Kleber que leia essa passagem, por favor. Quando ele procura, o que eu acho interessante Sim. de tudo isso, Márcio, é que esse mesmo cordeiro ele era dividido com as famílias. Mesmo o vizinho ali, sem ter, ele era compartilhado. Legal, isso aí. Ainda se a família fosse pequena também, Justamente. e não desse conta de comer, a carne do cordeiro não poderia ser desperdiçada. Justamente. Então Era deveria se compartilhado juntar, as famílias. ou seja, comunhão, né? Comunhão. Comunhão. Interessante isso. E mesmo que- aquele que não Sim. tivesse, né, o irmão estaria abençoando ele. Sabe? Amém. Símbolo de bênção. João 1, 29. 29. No dia seguinte, que como a Bíblia é Bíblia judaica, Sim. é o nome Yahonan, né? Yohanan. Yohanan, acho que é João. É o João Batista, né? Esse é o João Batista. No dia Yohanan. seguinte, João viu Yeshua vindo em sua direção e disse: Vejam o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Isso. Então, no dia seguinte, Yohanan, que é o João, neste caso é o João Batista, ele olha para Yeshua, para o Senhor Jesus, e o que é que ele declara? Eis aí o Cordeiro. Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Essa expressão cordeiro, essa palavra cordeiro, ela remete muito claramente ao cordeiro que era imolado no dia da Páscoa, no dia 14 do mês de Nissan. Nós vamos ver isso na vida de Yeshua, na vida do Senhor Jesus. E também, tipologicamente falando, aponta para um evento que aconteceu alguns séculos antes na vida de Abraão e na vida de Isaac. Gênesis 22, verso 8, por favor. Disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Meu filho assim caminharam ambos juntos. Vamos lá, eu vou ler novamente, tá? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho assim caminharam ambos juntos. Certo. A parte mais importante desse versículo. Deus proverá para si Um o cordeiro. cordeiro. É interessante que esse episódio da vida de Abraão e Isaac, né, ele é um episódio que antecedeu pelo menos uns 400 ou quase 500 anos antes desse período da Páscoa lá no Egito. E estava caminhando Abraão, o pai, estava caminhando Isaac, o filho, e ambos estavam indo, e também tinha a questão dos servos, né? Mas as figuras principais, o pai e o filho. E eles estavam caminhando em direção ao local, ao monte, que era o Monte Moriá, onde Abraão teria que sacrificar o seu único filho. Né? O filho da promessa. O filho da livre, conforme Paulo fala lá em Gálatas, né? Que é o filho de Sara, Isaac. Tipologicamente falando, isso também nos aponta para duas figuras, né, importantes. Abraão, tipificando quem? A figura do... Não é isso? Do pai. E Isaac, tipificando a figura do... O filho. Que é o Senhor Jesus. Que é o Senhor Jesus. O filho. Então, ali Abraão está levando o filho para ser sacrificado. E Isaac, como ele já era moço, ele observa, olha de um lado, olha do outro, e ele vê que não tem cordeiro. E ele faz aquela pergunta básica: meu pai, aqui está o cutelo, aqui está a madeira, tem um fogo, mas onde é que está o cordeiro? Onde é que está o sacrifício? E Abraão, em esperança, né, ele fala: Deus proverá para si o cordeiro. Queridos, e não foi isso que aconteceu? De fato. Não foi isso que aconteceu? Deus proveu para si o cordeiro. Como Deus proveu para si o cordeiro? Quando lá na eternidade ele decidiu. E o apóstolo João escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu Isaac, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a Páscoa, ela aponta
diretamente para essa vida de sacrifício, ou para o sacrifício realizado pelo Senhor Jesus. Quando nós vamos olhar Êxodo 12, vamos ver esses detalhes desse cordeiro que tinha que ser separado, queridos, no dia 10 do mês de Nissan e ser imolado no dia 14 do mês de Nissan, que ele tinha que ficar dentro da casa da família durante aqueles 4 dias sem sair de lá, aponta claramente para aquilo que o Senhor Jesus também fez. Porque no dia 10 do mês de Nissan foi quando o Senhor Jesus foi apresentado lá em Jerusalém. Né? Foi quando ele foi recebido como rei na entrada triunfal lá em Jerusalém, quando o povo o recebeu, dizendo lá pelas ruas, né? Hosana, né? Oxiana, né? Salva-nos, Senhor. Oxiana é uma menção do Salmo 118, né? Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, ou seja, né? Oxiana, Baruch Haba Beshem Adonai. E o interessante é que nesse mesmo momento havia um cordeiro já na festa. E o próprio Jesus ele entrou como se fosse um intruso. Né? Muito legal isso aí. Muito legal, muito legal. E aí existe a simbologia e ao mesmo tempo o próprio cumprimento cordeiro real. Mas aí, não, bem legal. Você pegou o ponto, né? Interessante. Porque no dia 10 de Nissan, o Senhor Jesus, ele entra na casa da família. Justamente. Ele entra em Jerusalém. Yeshua, como o cordeiro do Pessa, da Páscoa, ele entra em Jerusalém e de lá ele não sai mais. Ele entra no dia 10 de Nissan, quando ele é aclamado pela multidão. O interessante é que com o Senhor Jesus, com o Senhor Yeshua, vinha uma multidão com ele, mas já havia uma outra multidão lá em Jerusalém. Por que havia uma outra multidão? É o que Edson falou. Porque, na verdade, naquele momento em que ele estava entrando, já havia uma fila ali formada, né? Havia um corredor ali formado, aguardando o sumo sacerdote apresentar o cordeiro que seria imolado no dia 14, no dia da Páscoa. Tá? Que essa era uma festa celebrada por toda a nação. Era uma das festas obrigatórias, uma das 3 festas obrigatórias ao qual o povo tinha que subir a Jerusalém para poder celebrar. E ali aquela multidão estava esperando o sumo sacerdote apresentar o cordeiro da Páscoa. Correto. E quando o sumo sacerdote está passando e apresentando, eis aqui o cordeiro que será imolado, nessa hora vem Yeshua de lá, montado no seu burrinho, né? E as pessoas, elas fazem uma associação. Quando vê aquele homem entrando em Jerusalém, uma multidão com ramos de palmeira estendendo diante dele, e o sumo sacerdote anunciando o cordeiro que deveria ser imolado, era justamente o momento quando o sumo sacerdote iria apresentar o cordeiro que seria sacrificado na Páscoa. E aí vem Yeshua de um lado, o Senhor Jesus de um lado, montado naquele burrinho, e o sumo sacerdote do outro, apresentando o cordeiro. E quando eles veem aquela multidão que estava esperando o sumo sacerdote, eles não estavam esperando Jesus passar. Eles não imaginavam que Jesus iria passar ali. Mas, digamos assim, por uma providência divina, né? Mais uma vez, o Senhor, o Pai está no controle de todas as coisas, ele rege a história, ele rege todas as coisas, né? Nada escapa ao seu controle. Quando o Senhor Jesus vem passando, tem aquela multidão ali que veio uma outra multidão aclamando a Jesus como o rei, né? Como o filho de Davi que deveria vir, como o Messias, como o Mashiach, e aquela multidão também acaba ovacionando ao Senhor Jesus. E ali foi o dia 10 do mês de Nissan. Interessante que isso depois a gente pode ver, que agora não dá tempo para a gente poder ver isso. Mas, de acordo com o pesquisador Grant Jeffrey, ele mostra claramente que essa data do dia 10 de Nissan, ela está codificada no livro de Daniel. Exatamente no livro de Daniel. Um dia a gente pode fazer isso aí. E mostrar, de acordo com a profecia de Daniel, fazendo cálculos, que vai bater justamente no dia em que o Cordeiro é apresentado, no dia que Jesus entra em Jerusalém. Então o que é que acontece? Né? O Cordeiro, Jesus, lembremos que João Batista sinalizou claramente quando Jesus apareceu no Jordão para ser batizado, João Batista chama ele de o Cordeiro de Deus. Então, o Cordeiro verdadeiro, né? ele entra na cidade dia 10.
que é justamente a data em que o cordeiro que seria sacrificado na Páscoa, de acordo com Êxodo 12, deveria ser guardado dentro da casa de determinada família, ou das famílias. Então você já vê logo essa correlação. Então nós começamos a perceber, queridos, que as festas judaicas, ou as festas do Senhor, os Moedim, na verdade, o cunho delas, o caráter delas é um caráter profético. Toda aquela literalidade do sacrifício do animal, das ervas amargas, tudo aquilo tem um significado profético. Os pães asmos, tudo isso tem um significado profético que aponta claramente para o Filho de Deus. A concretude está em Cristo. Verdade. Então o Antigo Testamento ele é a sombra. É a palavra de Deus? Mas é a sombra. Mas a concretude, a realização, o cumprimento está no Senhor Jesus. Então, Jesus entra em Jerusalém no dia 10. Aquele cordeiro de Êxodo, o cordeiro da Páscoa, ele precisava passar esses 4 dias e ser examinado durante esse período. Tinha que se verificar se ele tinha algum defeito, se ele tinha alguma mancha, se ele tinha algo no corpo, na vida dele, que pudesse reprová-lo. E examinaram Jesus. E o que foi que fizeram com o Senhor Jesus? Passou por diversos líderes, tanto religioso Como civis? Isso. Então, durante esse período, quando Jesus foi preso ali no Getsemane e desse período em diante, o Senhor Jesus também ele foi examinado, conforme Kleber falou. Diversos líderes ali tiveram que examinar. O sumo sacerdote examinou, não conseguiu encontrar nada no Senhor. Herodes também examinou, não conseguiu encontrar nada. E por não encontrar nada, manda para Pilatos, manda o Senhor Jesus para Pilatos. Pilatos examina ele. Pilatos fica boquiaberto diante do Senhor Jesus. Ele fica até temeroso, ainda mais quando a esposa dele, quando a esposa de Pilatos chega para ele e fala: olha, não te metas com esse justo, porque eu sonhei a noite toda que estava sofrendo por ele. E o Senhor Jesus ele tem uma conversa muito aberta com Pilatos. Então, quando Pilatos fala que é interessante isso, você não sabe que eu tenho autoridade para mandar te prender ou mandar te saltar? O que Jesus fala para ele? Nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Então Pilatos ele começa a tremer nas bases, porque ele começa a perceber que aquele homem que estava diante dele não era qualquer homem, mas era o homem. Essa expressão em latim de Pilatos, quando ele aponta para o povo, apresenta Jesus et homo, eis o homem. Então o Senhor Jesus ele foi examinado, assim como o cordeiro pascal também deveria ser examinado. Ele passa pelo exame do sumo sacerdote, ele passa pelo exame de Herodes e passa pelo exame de Pilatos. E ninguém, queridos, ninguém achou nada do que acusar. A única acusação que o sumo sacerdote tentou colocar foi que ele se dizia ser filho de Deus. E que de fato ele era, ele não estava mentindo. Então o Senhor Jesus ele estava impoluto, ele estava com a sua vida totalmente resguardada e pura aos olhos do Pai. Então de fato Jesus cumpre em si mesmo essa figura do cordeiro perfeito que deveria ser sacrificado. O mais interessante é o seguinte, que esse cordeiro ele teria que ser o quê? Sacrificado. E o que foi que aconteceu com o Senhor Jesus? O que fizeram com ele na cruz? Não foi um sacrifício? Foi um sacrifício. Foi é verdade, bem enfatizado, o sacrifício. O legal quer dizer, algumas pessoas, a culpa foi dos romanos. Não, a culpa foi dos judeus. Resumindo, a culpa foi de todos nós, foi da raça humana, porque ele não morreu somente pelos romanos, nem somente pelos judeus. Ele morreu por toda a humanidade. Os não-judeus também. Os não-judeus também, os gentios, os romanos, gentios. Mas, assim, interessante é que o Abraão, ele fala, Deus proverá para si, e nós já falamos que Deus proveu de fato o cordeiro, ao enviar o seu filho ao mundo.
Lá no livro dos Salmos, o livro de Hebreus fala, né? Ao introduzir o primogênito do mundo, né? Fala, sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste, né? E acontece o seguinte, o pai de família em Êxodo 12, ele era o responsável por ter que sacrificar o cordeiro. Então ele tinha que pegar aquele animalzinho que conviveu com eles ali durante aquele período e sacrificar. Então quando nós olhamos para o sacrifício do Senhor, o sacrifício de Yeshua ali na cruz, nós percebemos claramente que a mão que de fato sacrificou o cordeiro foi a mão do Pai. E a Bíblia disse que o Senhor se agradou em moê-lo. Ao Senhor, Isaías 53, né? Ao Senhor, né? Agradou-os moê-lo. Interessante lá em Abraão, e chega, veja só, o outro cordeiro teve seu processo feito, porém um fecha com o outro, o de Jesus fecha com o de Abraão, e sela, né, no caso, uma vez que aquele outro cordeiro que estava seria sacrificado, que deve ser até hoje ele é sacrificado, ele não era mais aceito. Então Jesus veio e fechou. Eu estava aqui agora pensando e tentando entender essa questão de Abraão e de Jesus, aonde estava sendo, ele foi, né, o cordeiro ele foi sacrificado, e até hoje, salvo engano, até hoje nisso. O problema é que ele já não tem mais templo, né? Mas as famílias, né, celebram a Páscoa. Eles fazem. Celebram. Então, assim, o que eu observo é que foi fechado ali um tipo de sacrifício. Esse foi o sacrifício, né? Na minha ignorância, eu vejo dessa forma, que um fecha com o outro. É um outro assunto, depois eu... Até porque, tipologicamente, aquele cordeiro de Abraão apontava para o cordeiro de Deus, né? O qual Abraão não tinha condições de poder providenciar por si mesmo, mas Deus providenciou para tomar o lugar de Isaac, né? O interessante, queridos, é que a gente percebendo essa figura do pai de família que tem que sacrificar o cordeiro, nós vemos claramente a figura do pai sacrificando o seu filho. Ah, mas que maldade e tal, o pai sacrificou. Foi isso que aconteceu. Por quê? A vida estava no filho, e essa vida precisava ser compartilhada. O próprio Senhor Jesus fala isso lá, se não me falha a memória, em João 12, né? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica o quê? Fica só. E Jesus era esse grão de trigo que o Pai semeou aqui na terra. Nele estava a vida, né? Em Yeshua estava toda a vida represada, a vida de Deus estava totalmente represada naquele corpo humano de Yeshua. E esse corpo precisava ser dilacerado. Aquele sangue precisava ser derramado para que essa vida pudesse fluir e ser compartilhada conosco. Toda semente é assim. Toda semente é assim. Né? A gente vê os pássaros, as árvores, tudo, né? É um princípio, né? É bem interessante isso. Porque a vida estava nele. Jesus era essa semente divina aqui na terra. Só que se o grande trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morre, se esse grão de trigo ele é enterrado, se aquela casca, né, que envolve o grão de trigo, ela se rompe, ele germina, cresce, e aquilo que era apenas um grão começa a brotar os frutos, e aí centenas de outros frutos passam a surgir por causa de um grão que morreu. Essa é a vida do Senhor Jesus. Essa é a vida. Então o cordeiro precisava ser imolado. E o mais interessante é o seguinte, o sangue desse cordeiro do Egito, né, ele nos fala da redenção do povo hebreu. O Senhor redimiu a Israel do Egito por meio desse sangue, desse cordeiro que foi imolado. E essa palavra redenção, ela tem uma conotação de compra, né? Como algo relacionado a uma transação comercial, uma compra. Então o povo de Israel foi comprado do Egito por meio desse sangue. Muito mais nós agora, por meio do sangue de Jesus, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que nos deu a verdadeira redenção, a redenção de nossas almas. O que Pedro fala, fostes comprado por bom preço, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado.
Então, o sangue daquele cordeiro lá no Egito trouxe a redenção do povo hebreu, trazendo a libertação do povo hebreu. E o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus, o sangue de Yeshua, trouxe a nossa redenção. Passaporte para a vida eterna. O passaporte para a vida eterna. Né? Foi por meio deste sangue que ele nos comprou. Então nós somos do Senhor Jesus, não somente porque somos criaturas, mas também porque fomos comprados. E é interessante que a expressão que ele utiliza lá na cruz, como alguns já devem saber, a sua última palavra na cruz, né, quando ele diz, está tudo consumado, o grego é tetelestai, que traduzindo quer dizer, a dívida foi paga. Então o sangue dele pagou a dívida. Né? O sangue dele pagou a dívida. Então hoje, em realidade, não mais em figura, a morte, né? A morte real, a morte final, que é a separação. Por que o significado de morte? Né? A separação eterna do Criador, porque essa é a verdadeira morte. Essa é a verdadeira morte, a morte eterna. Né? Essa separação eterna do Criador, para nós que somos salvos, comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue de Jesus, ela já não tem mais poder. Assim como o anjo da morte também não teve poder de levar, de matar os primogênitos nas casas as quais tinham nos umbrais a marca do sangue daquele animal que foi morto. Então veja você como a Páscoa ela aponta para a vida do Senhor Jesus nos mínimos detalhes. O mais legal é que você vai perceber a hora do sacrifício, né? Quando o cordeiro ele era imolado, né? O cordeiro geralmente, né, nos rituais judaicos, ele era imolado por volta das 15 horas da tarde, né? Ou a hora nona, né? Porque o dia era lá dividido em 4 vigílias, né? Primeira vigília às 6, depois às 9 da manhã, segunda vigília. A terceira vigília, não, de 6 às 9 a primeira vigília, de 9 às 12 a segunda vigília, a terceira vigília de 12 às 3 e a quarta de 3 às 6. Então na terceira vigília, que é a hora nona, o cordeiro ele era imolado, ele era sacrificado. Né? E o interessante, quando você vai olhar o relato dos evangelhos, foi justamente o mesmo horário quando o Senhor Jesus entrega o seu espírito e morre. Né? Na hora em que o sumo sacerdote estava lá no templo sacrificando o cordeiro, Jesus estava exatamente na mesma hora, na cruz do Calvário, entregando o seu sacrifício ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Então, queridos, a Páscoa, ela aponta perfeitamente para esse sacrifício. E eu quero dizer o seguinte, em relação ao Moedim, né? A esses encontros solenes. Nós vamos perceber que o Senhor Jesus, ele cumpriu cada uma das 7 festas, quer dizer, das primeiras 4 pelo menos até agora, nas suas respectivas datas. As festas, isso, da primavera. As festas da primavera. Tem uma grade do outono também. As de outono que ainda vão se cumprir. Ele cumpriu cada uma das festas da primavera, que é a Páscoa, os asmos, as primícias, depois o Pentecostes. Cada uma dessas festas ele não cumpriu de maneira aleatória, cada uma delas ele cumpriu nas suas respectivas datas, ou seja, o Cordeiro de Deus foi imolado que dia? Morreu que dia? No dia 14 de Nissan, que era o dia em que o Cordeiro deveria ser sacrificado na festa pascual. Se eu não me engano, é o Korbanot Pessa, né? Que é a oferta, o sacrifício da Páscoa. Né? É esse Cordeiro especial. Ele deveria ser sacrificado no dia 14 de Nissan. Jesus é sacrificado, Jesus morre, entrega a sua vida no dia 14 de Nissan. Depois da festa da Páscoa, existe uma outra festa, que eu acho que pelo tempo não vai dar tempo da gente poder se aprofundar nela, mas nós vamos falar já nos próximos vídeos, sobre a festa dos pães asmos e as primícias.
que Jesus cumpre os pães asmos na data certa e cumpre as primícias também na data certa. Isso é muito interessante, você começa a perceber que há um calendário, literalmente falando, há um calendário profético. Que Deus é organizado. Que Deus é organizado e ele tem alguns padrões. Imagine a frustração dos judeus de hoje em dia, os ortodoxos, em saber que aquela festividade ali, eles ficaram cegos, né? E não conseguiram entender a simbologia real do que estava acontecendo. Eu garanto que se eles soubessem, se Deus tivesse dado entendimento, jamais eles iam dizer, não, hoje não. Hoje a gente não pode fazer isso, nós vamos dizer que é por causa disso aqui. Verdade. Deus não tem... É o que tudo Paulo bem fala planejado. lá em Romanos, né? Sobre essa questão, esse aspecto do povo judeu. Eles têm zelo, mas não têm entendimento. Não conseguiram ver. Eles têm zelo. Isso é louvável, é respeitável da parte deles. Têm zelo de Deus, mas não têm um entendimento para enxergar o Messias. Tropeçaram na pedra de tropeço. Ele estava ali, né? E estava ali com eles. Eles não conseguiram ver. E hoje os cristãos têm até um entendimento, mas Falta o zelo. falta o zelo. É interessante, né? Então, assim, é como se fosse um quebra-cabeça, né? A gente precisa aprender com eles. E eles também, conosco. Eu vi o Rabino Shulam, né? É um rabino messiânico lá de Jerusalém, do Instituto Netiviav. Joseph Shulam. Uma entrevista que ele deu, ele dizia que os judeus, eles têm a maior parte das peças do quebra-cabeça. Mas os cristãos têm a parte principal. Então, o que é que ele quis dizer com isso? Os judeus, eles nos deram os profetas, Deus usou eles, né, para nos dar os profetas, a lei, as cerimônias, os evangelhos, a Torá. Ou seja, eles têm a maior parte do quebra-cabeça, está com eles, está na cultura deles, eles respiram isso, faz parte da cultura deles, eles respiram isso. Os judeus pelo menos têm mentes, né? Os ortodoxos e outras classes que guardam a Torá, os mandamentos, né? Então eles respiram isso, isso está na cultura deles, naquilo que eles fazem, na maneira, o modo como eles vivem, o modo como eles se vestem, o corte do cabelo, a forma dos cabelos. Então é bem interessante isso, está na cultura deles. Só que nós temos a peça principal, que é o Mashiach, que é Yeshua, que é o Senhor Jesus, que é o Messias. Então o que é que precisamos fazer? Encaixar essa peça principal para que eles possam ver o quebra-cabeça completo, né? Então o Joseph Shulam, ele fala claramente sobre isso, que os judeus têm, né? E Joseph Shulam é judeu, né? E ele fala sobre isso, e eles têm a maior parte das peças do quebra-cabeça, mas que a igreja, mas que os cristãos têm a peça principal, que é Yeshua. Então precisa, para um quebra-cabeça ficar completo, todas as peças têm que estar perfeitamente sincronizadas, encaixadas, né, para poder formar a moldura, formar a figura perfeita. Então eu acredito que isso esteja acontecendo, né? E nós entendemos que toda aquela ritualística do Antigo Testamento foram sombras, foram figuras, mas que de fato a concretude, a realização, ou melhor dizendo, utilizando a linguagem do apóstolo Paulo, né, de Shaul, o que é que ele fala aqui? Aquelas coisas eram sombras, porém a realidade é Cristo, né? Conforme a sua carta lá aos Colossenses, capítulo 2, ele fala das sombras, e ele fala que a realidade é Cristo. O livro de Hebreus também, a Epístola aos Hebreus, também trata disso de uma maneira bem detalhada, bem minuciosa, e mostrando a superioridade de Cristo em relação aos elementos da antiga aliança. E dentre isso nós podemos colocar as festas, esses encontros solenes, os Moedim do Senhor. São festas literais, cumpridas até hoje em Israel e em várias partes do mundo, de maneira literal, eles celebram mesmo literalmente as festas, mas nós entendemos que, além da literalidade, muito além da literalidade, a concretude das festas se encontra no Messias.
Então o Mashiach, ele cumpre cada uma das festas. Jesus ele veio para cumprir cada uma delas, profeticamente com a sua vida. E à medida que nós vamos andando aqui nos estudos, nós vamos ver como essas festas vão se cumprir até chegar na escatologia, até chegar na segunda vinda de Cristo, até chegar no retorno, né? Nesse, como alguns escatólogos chamam, do escatom de Deus. Como a última festa, ela aponta para esse escatom divino, né? Que o Mashiach, que o Senhor Jesus, que o Senhor Yeshua vai cumprir. Tudo isso está profeticamente delineado nas 7 festas do Senhor, nos Moedim do Senhor, as festas judaicas. Eu vejo como um alicerce de uma ponte, né? Você está falando de conseguir vislumbrar uma ponte onde o alicerce seria justamente, né, a antiga aliança. Isso. E aí você vê uma trajetória até chegar a Cristo, no caso, de uma forma tremenda da nova aliança. Bem legal, eu concordo com essa. Vemos a importância do Antigo Testamento. Né? Agora você imagina eu comer ovo de Páscoa, né? É até uma afronta, mas Você é vê a outro afronta, assunto, né? é uma afronta, né? De fato. É verdade. Não, interessante. Deus manda comer carne. Se for olhar a literalidade, né? O aspecto literal. Estou falando do aspecto profético que o Senhor Jesus cumpriu. Mas vamos olhar literalmente. Deus manda comer carne vermelha. É carne de cordeiro. Aí vieram com a história que não pode comer carne, tem que comer peixe. De onde foi que tiraram isso? Deus manda comer ervas amargas, para que o povo pudesse lembrar do sofrimento lá no Egito. Do dia de sofrimento lá no Egito, né? E com água salgada, para lembrar das lágrimas. Aí vem, eu só posso dizer que isso veio do inferno. Aí o diabo vem. E com chocolate. Quem é o pai da mentira? O inverso, o contrário. Totalmente contrário. Outra coisa, Deus fala de cordeiro. Aí o diabo vem e coloca um coelho. Por favor, né? E nós cristãos celebramos a Páscoa, na maioria das vezes, de uma maneira pagã. Justamente. Não respeitando Ainda leva para dentro o sacrifício de templos, Jesus. né? E ainda levamos para dentro dos templos. Compramos ovos da Páscoa, alimentamos esse comércio diabólico, satânico. Queridos, tudo que Satanás puder fazer para apagar a imagem de Jesus, ele vai fazer. E aí é que entra o luto psicológico, Sim. que não é o luto, né? Onde as pessoas deveriam estar conscientizando-se do que está acontecendo ali. É um momento de festa. Como o povo judeu faz, Justamente. que é um momento de reflexão. Uhum. Né? Não só na Páscoa, nos asmos, né? Onde eles procuram varrer a casa, não deixa nenhum vestígio de fermento, mas também nos chamados Yom Noraim, que são os 10 dias que separam a festa das trombetas do Yom Kippur, do dia da expiação, que é um momento de luto psicológico, Justamente. momento que eles estão ali refletindo sobre a vida, até chegar o dia do perdão. Né? Então a igreja precisa voltar às raízes bíblicas. Muita gente, o problema é que muita gente diz, mas não tem nada a ver, é muito complicado isso, a gente vai abrindo mão dos nossos princípios, dos nossos valores. Aí eu chamo de pontes aéreas, né? As novas escadas que elas são feitas, sem alicerce, são presas nas paredes. Porém, tem que ter um alicerce dentro da parede para segurar, senão ela vai cair. Então as pessoas estão muito baseadas em si mesmas, né? Em suas teorias. Sem nenhum fundamento. Isso aí. Falta estrutura. Falta estrutura, falta base. Então, queridos, vamos voltar ao Evangelho. Vamos voltar à Bíblia e defender aquilo que Deus nos deu. Vamos defender aquilo que é nosso. Jesus é o Cordeiro Pascal. Né? Se você quiser comer seu peixe na Páscoa, coma. Mas não leve isso como um ato religioso. Não. Né? Não é isso. Não tem nada a ver. Vamos honrar ao Senhor Jesus, porque foi na Páscoa que Ele nos comprou. Foi na Páscoa que Ele derramou o seu sangue. Foi na Páscoa que Ele foi sacrificado. E nós devemos honrar o sacrifício dEle. Por isso que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda a adoração. Por isso que o Pai se agrada, né, em ver o seu Filho sendo adorado, né, pela igreja e pelos anjos. Então eu acho que, por hora... Muito bom, gostei. Mais uma vez aprendi aqui com os irmãos. Estou aprendendo a cada encontro. Eu não tenho certeza, convicção de que nós saímos daqui com um entendimento diferenciado, porque eu creio que está se cumprindo, né? De houver 2 ou 3, né? É isso aí.
Eu agradeço aí pela participação. Conhecimento maravilhoso esse que nós estamos adquirindo aqui e até mesmo o entendimento que já estamos à porta da Páscoa, né? Verdade, verdade. Pelo menos aqui, né? Então, pelo menos o pessoal já começa a ter um entendimento, um alerta a respeito disso aí. Quem vai comprar chocolate, ovo de Páscoa, Ovo de Páscoa. né, para os seus filhos, para sua esposa, né? Então a gente já começa a poldar essas questões e entender que de fato até é uma afronta para com Deus, né? Então esse é o entendimento que nós temos hoje através das Escrituras. Foi edificante para a gente, né? E esperamos que tenha sido edificante também para os irmãos. E ficamos por aqui. Shalom. Adonai. Shalom Adonai.